Eu queria pedir a gentileza de você poder chegar um pouquinho para o canto e se puder até tomar as cadeiras nos cantos. Tem mais algumas pessoas em pé lá que elas pudessem se achegar e também estar no nosso meio de uma forma mais confortável. Eu estou muito feliz de poder compartilhar a palavra com vocês nessa noite. E, de fato, eu gostaria de, nesse compartilhar, você tivesse um sentimento de ouvir essa palavra como um conselho. E nós vamos ler alguns textos da palavra e eu creio que esses são conselhos para nós. Conselhos de alguém que passou pela vida e teve muitos erros, alguns acertos, mas já no final da sua história ele nos inspira com aquilo que Deus fez na vida dele, seus aprendizados. E eu creio que nós deveríamos ser pessoas com os ouvidos mais atentos à experiência de outros. A experiência de pessoas mais velhas, mais maduras, pessoas que têm a sua história, as suas dificuldades, mas que muitas vezes nós não damos atenção às grandes coisas que Deus tem feito na vida delas. E eu quero falar sobre um texto sobre o Salmo 127. Eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia. E falando em pessoas que nos abençoam e que nos inspiram, hoje o Sérgio fez uma coisa muito legal e eu queria copiar ele hoje de manhã. Lembrando que nós temos pessoas mais maduras, a gente já não sabe se chama de terceira idade, melhor idade, que idade que é, mas o fato é que tem pessoas que já têm anos de vida e de experiência e que muitas vezes a gente não dá muita atenção. E eu queria, também inspirado pelo Sérgio hoje de manhã, lembrar de alguém muito especial para nós. Nós temos outras pessoas também que se sintam homenageadas nesse sentido. Cadê a Dona Zozô? Está aqui, Dona Zozô? Dona Zozô fez 85 anos, é isso? 85 anos de aniversário, né? E essa mulher tem nos inspirado muito. Eu queria que vocês soubessem, cadê a Ruth? Está por aí, não? A Dona Zozô é uma das alunas mais frequentes da escola bíblica. Ela fez todas as matérias da escola bíblica. Como o Sérgio diz, ela anda serelepe aqui pelo meio da igreja, né? E ela tem nos abençoado. Um milagre de Deus está aqui. E eu queria, como o Mauro falou, né? A gente, como igreja, nós temos um tempo bastante à vontade. Então eu queria fazer uma coisa diferente. Queria te convidar a ficar de pé. E nós vamos cantar parabéns para a Dona Zozô. Vamos lá? Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno porvir. Que Deus lhe abençoe, minha querida. Hã? Falta o bolo, tá bom, olha só. Como ela diz que vai no aniversário dela quem quer, então convidamos a igreja toda dessa vez. Joia, queridos. Algumas semanas atrás, mas 2 semanas atrás, nós tivemos um tempo bastante especial aqui na igreja, nos focando numa palavra a respeito de família. Aliás, que nós temos esse tipo de mensagem, tem sido uma mensagem que se repete várias vezes aqui, através de várias pessoas, porque nós acreditamos que família é uma bênção de Deus. Nós acreditamos que família é um projeto de Deus. Nós acreditamos que Deus, desde o começo, no começo da criação, Ele se esmerou, Ele separou um tempo de toda a criação para viabilizar a família através de um homem e de uma mulher. E ele teceu uma série de recomendações a respeito dessa família e de como eles deveriam se comportar. E a gente encontra vários desses relatos, essa insistência de Deus a respeito da família em muitos textos da palavra. Nós falamos aqui algumas semanas atrás e tantas outras vezes que quando Deus começou os seus grandes projetos, Ele começou pela família. Ele decidiu começar para a família.
Quando ele quis começar, quando ele quis recomeçar, quando ele quis trazer a sua obra de salvação, ele escolhe um casal jovem e uma jovem e traz o Salvador através de uma família. Mas essa mesma família, que é plano de Deus, tem sido talvez a estrutura mais atacada de todas as estruturas. Além das estruturas sociais, das estruturas políticas, um país ele se destrói e se reconstrói, e nós vemos isso com vários exemplos. Nós vemos a própria nação de Israel, quantas vezes ela foi praticamente dizimada e se levantou. Nós temos alguns países mais contemporâneos, nós vemos o Japão, por exemplo, nós vemos a própria Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e hoje é o país que financia a Europa no meio dessa grande crise. Então os países eles se constroem, se destroem, essas coisas acontecem, e se levantam, isso fica pela história, mas uma família destruída causa marcas profundas por muitas gerações. E quando você consegue destruir os conceitos de família dentro de uma sociedade, os prejuízos são muito sérios e algumas vezes definitivos. Eu queria compartilhar com vocês esses textos, falando sobre a minha experiência de conversar com pessoas e a profunda dor quando eu olho para as famílias. E eu olho para as estatísticas e eu vejo as estatísticas e os jornais falando sem nenhum tipo de preocupação, lidando apenas com números, quando dizem sobre o crescente número de adolescentes de mães solteiras. Quando as estatísticas sobre o aborto já não nos assustam mais. Quando os nossos jovens estão tendo a sua saúde destruída por doenças sexualmente transmissíveis, e o que nos preocupa é se tem remédio. Ah, tem remédio, então não tem problema. Ontem ainda eu estava vendo uma entrevista com o primeiro cientista que descobriu o gene do HIV. Isso por volta de 83. E ele falando sobre uma reflexão dessa caminhada, de como tratar essa doença no mundo todo, de nações que estão sendo dizimadas. A Maura, agora nossa missionária, está aqui com a gente, e ela pode contar os relatos da quantidade de pessoas e famílias destruídas por esse vírus. E ele falou algo muito interessante. Ele dizendo que o que mais lhe preocupa, é que hoje as pessoas não estão preocupadas em ter o vírus, mas estão preocupadas de como fazer a cura. Não importa mais pegar. O que importa é você ter medicamento para ser curado. Os nossos valores são totalmente distorcidos e isso alcança a família quando nós descobrimos que 13% dos consumidores de drogas, de álcool e de outros entorpecentes estão na faixa de 10 a 14 anos. 13%. Algumas estatísticas dizem que 60% dos jovens e adolescentes até os 18 anos já usaram alguns tipos de droga, sem contar aqueles que ficaram nas drogas. E essas coisas vão entrando dentro da nossa casa e não faz distinção se é uma casa de pessoa que não conhece a Deus ou se é uma casa de alguém que conhece a Deus. Os índices, as estatísticas afirmam que essas coisas estão acontecendo quase no mesmo valor na casa de um não cristão. Que as nossas famílias, elas não estão conseguindo fazer com que o Evangelho e a Palavra de Deus necessariamente sejam um protetor das suas casas. Que os valores de Deus sejam valores que nos mantenham preservados de toda uma sociedade corrupta e que se corrompe. As famílias têm sido usurpadas quando nós vemos que nos últimos 20 anos os divórcios aumentaram 300%. Aí uma estatística de 2012, ela diz que a criminalidade entre adultos é maior em grupo em que tais pessoas foram criadas por só um dos pais. Interessante. Eu fui dar uma lida um pouco mais sobre isso.
Existem estatísticas que pessoas que são criadas por só um dos pais têm uma probabilidade maior de cair pelo caminho da criminalidade. Não é um fatalismo. Não é porque a pessoa foi criada só pela sua mãe ou só pelo seu pai que ele vai ser um criminoso. Não é isto. Mas existem estatísticas dizendo que essa probabilidade é muito maior em contextos onde a família perdeu uma das partes. E é bobagem nós tentarmos afirmar que a mãe faz o papel do pai ou o pai faz o papel da mãe. Ele tenta ajudar, ele tenta colaborar, ele tenta viabilizar, mas não há forma de substituir. Não há nenhuma possibilidade de substituição naquele plano que Deus estabeleceu como o melhor para um casal. E essa é a nossa sociedade. Esse é o espelho das coisas que as pessoas pregam como o mais comum. E eu quero, nesse texto, eu vou estar lendo nessa versão dessa Bíblia, a Bíblia a Mensagem, não é uma Bíblia para estudos, ok? É uma Bíblia que ela tem uma fala um pouco mais agradável, como a linguagem de hoje. É um texto que nos deixa mais fácil aos ouvidos, não é um texto para estudo. Mas como nós vamos compartilhar o texto, eu tomei a liberdade de usar essa tradução. E o capítulo 127 de Salmos diz o seguinte: se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Se o Eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá para nada. É inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado. Você não sabe que ele gosta de dar descanso a quem ama? Não vê que os filhos são os melhores presentes do Eterno? Que o fruto do ventre é seu generoso legado? Como flechas de um guerreiro são os filhos de uma juventude cheia de vigor. E vocês, pais, são abençoados demais quando têm muitos filhos. Seus inimigos não terão chance contra vocês, serão varridos imediatamente à sua porta. Esse texto foi escrito por um homem que você vai olhar na vida dele e você vê todas as marcas do comprometimento da família. Começando pelos seus pais. Davi, além de se prostituir com uma mulher, ele ainda mata o marido dela, e Salomão é geração dessa. Salomão, quando ele vai estabelecer o seu reino, ele além de ter uma mulher, ele tem muitas mulheres. Acho que isso que deu propriedade para ele de escrever esses textos, porque ele sabe o que é uma família confusa. Quando ele vai assumir o seu reino, ele tem que disputar esse reino dentro da própria família com seu irmão. Quando ele vai fazer os seus negócios, ele acaba fazendo acordos com outras nações, e ele acaba estabelecendo, corrompendo até a sua adoração, adorando para outros ídolos, coisa que era proibido pela lei mosaica. Ele tinha na sua casa uma verdadeira perturbação. E eu creio que depois de muitos anos, ele começa a rever os seus valores, e a palavra diz que ele é um homem que recebeu sabedoria da parte de Deus. Ele vem nos abençoando com esse cântico, e era um cântico que alguns chamam cântico de peregrinação, ou seja, eram cânticos que quando você ia para o templo, você deveria ir cantando isso. Isso tinha um processo didático. Quando a gente lembra as músicas, eu me lembro dos louvores aqui, quantas vezes andando pela estrada e de vez em quando Deus me traz um cântico na cabeça e a gente nem sabe porquê, mas começa a cantar. Outras vezes no momento de desespero, de ansiedade, de angústia, Deus traz esse cântico à nossa memória e nós começamos a louvar o Senhor. Esse cântico ele era assim estabelecido para que o povo tivesse isso afirmado na sua vida e no seu jeito de viver. Hoje nós temos uma verdadeira disfunção com relação às nossas famílias. E essas disfunções, elas vêm em função das nossas demandas do dia a dia. Daquilo que nós sonhamos, do que nós queremos conquistar. E esse texto, ele vai começando a dizer, se o Eterno não construir a obra, se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de cabanas frágeis.
Eu fico pensando sobre o objetivo da sua vida. Vários textos, e você entra na internet e você acha isso, várias poesias falando sobre isso, que talvez a melhor coisa que você pudesse deixar para os seus filhos não é a construção, não é uma casa, não é os sapatos. E alguns defendem que a melhor coisa que você pode deixar para os filhos é o estudo. E alguns outros afirmam, e eu concordo com isso, que nem o estudo. A melhor coisa que você pode deixar para os seus filhos é você mesmo. É a sua vida derramada na vida deles. Porque eu conheço alguns amigos e esses dias eu não estou fazendo uma crítica, dizendo que isso é errado. Eu estou fazendo só uma reflexão. Eu conheci um amigo que ele teve o seu filho, um rapaz muito inteligente, e ele teve possibilidade de entrar nessas bolsas do governo e agora ele está no Canadá estudando. E não são poucas as histórias de jovens que foram para estar longe da família e acabaram se perdendo por lá, pelas faltas de referencial. Não conseguiram organizar a sua vida de tal forma que pudessem mudar e alguém pudesse abrigá-lo e continuar a semear a palavra do Senhor de tal forma que ele pudesse crescer no seu conhecimento, mas também crescer na intimidade de Deus. Pessoas que ganharam todo o conhecimento, ganharam seus diplomas, mas perderam a sua fé. Esse texto vai falando sobre essa construção da casa, sobre um jeito de lidar com a família, que se Deus não edificar a construção, se Deus não construir as coisas para nós, em vão nós construímos. Se não for Deus que estabeleça todos os processos, Jesus vai dizer em Mateus 7,26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Nós gastamos tempo horas e horas, a nossa própria vida, querendo edificar coisas, pensando que essas coisas estão na nossa mão. Mas eu posso testemunhar, e se você quiser, depois a gente pode marcar um tempo, eu posso contar da minha própria história. Das tantas vezes que eu tentei construir, e das tantas vezes que eu mesmo destruí. Até eu entender que o que eu precisava era deixar Deus construir. Eu tinha minha preocupação com patrimônio, pai com 3 filhas, de juntar coisas, de edificar coisas, e gastei muito tempo nisso, e eu acho que isso tem um valor sim, mas existe um momento que essas coisas extrapolam, em que a nossa demanda maior passa a ser construir e conquistar, edificar coisas. E eu acho que tem muitas famílias na igreja que precisam parar um pouco e rever quais são as suas buscas principais. Onde eles estão derramando a sua fé e o seu tempo. Quem é que está edificando a sua vida? E aí pensando de fato naquelas coisas que você obtém. São os seus esforços? Ou você está deixando Deus participar nesse processo? E crendo que Ele vai fazer. Porque se Ele não fizer, em vão, eu e você fazemos. Mas isso tem tomado um tempo enorme. O texto continua dizendo que nós deveríamos deixar Deus ser o protetor na edificação da nossa família. Quando o texto fala sobre esse processo de segurança, se o Eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá de nada. Nós temos tentado colocar cercas e moldar alguns processos de proteção, querendo nos proteger com os nossos próprios esforços, e nós perdemos a dimensão de um Deus que cuida. Eu ainda me lembro, já falei aqui algumas vezes, e hoje só mais maduro que eu vou entender o valor disso, de quantas vezes eu saí de casa e a minha mãe dizia assim, filho, que Deus te abençoe. E às vezes eu saía na minha adolescência, falava, tá, mãe, tá. Mas ela, com toda a sua dificuldade, ela sabia que a minha proteção dependia de Deus e não mais dela.
que quando eu ia para o trabalho, quem podia me proteger no trabalho era a presença de Deus. Que quando eu ia para a escola, quem podia me livrar do mal dentro da escola e que podia me ajudar a ser bem-sucedido da escola era a presença de Deus. Eu vejo que hoje parece que isso é um ato até vergonhoso. Eu quase não vejo famílias. Esses dias eu estava com uma pessoa, eu fui visitar minha mãe, ele foi comigo, e quando eu cheguei em casa e falei, benção mãe, ele olhou para mim assim, estranhou. E a minha mãe prontamente, como ela faz há mais de 70 anos, que Deus te abençoe, meu filho. Que Deus te abençoe. Mas isso é uma coisa fora de moda. É uma coisa que os adolescentes não querem ouvir mais. É uma consciência da presença de Deus que não faz mais parte da nossa realidade. E nós tentamos levar a vida e queremos colocar as nossas cercas e as nossas seguranças e não entendemos que o nosso maior vigia são os anjos do Senhor. É o próprio Deus cuidando da nossa casa. Um pai que busca a bênção e o cuidado de Deus sobre a sua família. Eu tenho 3 filhas, e aqui a maioria de vocês já sabe, e eu tenho buscado esse exercício de tentar orar e pedir a Deus onde que elas vão, pelos caminhos que elas vão, pelas decisões que elas tomam, porque eu tentei fazer algumas coisas. Eu tentei ajudar em alguns processos. E eu sei que a maioria deles eu errei. Então eu já entendi que eu preciso de Deus, porque tudo o que eu fiz não foi suficiente. Se eu não entender que é Deus que cuida, que Deus cuida da minha casa, a possibilidade do fracasso vai ser enorme. E eu acho que nós precisamos resgatar isso como igreja. Na sua família, onde você tem colocado a sua confiança. Não é essas coisas de, mas pastor, eu já li esse texto, eu acredito nesse texto, mas como é que a gente pode fazer isso valer? Como que isso se torna de verdade? Eu acho que se torna verdade em algumas ações práticas. Ações práticas como ensinar a palavra desse Deus que cuida aos seus filhos. Criar processos e momentos onde você possa falar da sua segurança no Senhor para os seus filhos. Esses tempos atrás eu estava revendo o testemunho de um missionário, e ele falando sobre, no campo, num país socialista, onde não se podia pregar o evangelho, e ele ousou ir para lá, porque Deus assim colocou no coração, de se mudar para aquele lugar. E ele acabou tendo que se mudar com seus filhos, com seus 2 filhos. E naquele momento eles estavam vivendo grande perseguição. Grande perseguição. E porque ele precisava ministrar a palavra, orar com pessoas, acabaram descobrindo que ele era um cristão e que ele estava levando a mensagem para aquele povo, e eles começaram a procurar. E a história diz que eles, no momento, estavam na sua casa e eles saíram para procurá-lo, e ele fechou a porta, colocou a sua família num quarto, os guardas cercaram a casa e não o viram. Foram embora e não o acharam. Quando a gente vê a história do irmão André, e ele tantas vezes que ele levou Bíblias para lugares proibidos, ele falando dos relatos de quantas vezes ele estava com o carro cheio de Bíblia e os soldados paravam para fazer vistoria no carro e não viam nada. Um Deus que cuida. Um Deus que é o nosso vigia. Um Deus que tem interesse em nos proteger. E que muitas vezes nós não sabemos e não usamos isso como uma ferramenta poderosa de Deus para mim e para a sua vida. Colocamos a segurança em tantas coisas, mas perdemos, às vezes, aquela dimensão de chegar em casa e orar e falar: Deus, abençoa a nossa casa. Nos protege do homem mau. Não permite, Senhor, que pessoas venham violar o nosso descanso. Dá o nosso descanso. Cuida da nossa família.
Permita que minhas filhas, que os meus filhos tenham uma boa noite de sono. Abençoa eles. Essas orações não fazem parte da nossa cultura, é mais fácil ligar o alarme. Pi! Está pronto. Nós começamos a substituir aquilo que Deus nos oferece com graça por coisas. E eu não estou dizendo que você não tenha que colocar alarme na sua casa, eu tenho na minha casa. Mas eu acho que o alarme da minha casa não substitui aquilo que Deus pode fazer. Porque Deus conhece o intento de todo homem. Eu me lembro da dona Olália, eu já contei, acho que talvez essa história aqui, uma mulher da comunidade, e ela falando, ela começou a fazer um trabalho, uma mulher de Deus, da Assembleia de Deus, que tem lutado por um povo, e ela, em certo momento, uma pessoa veio falar com ela, e quando chegou, ela chamou para sentar na mesa, e ele disse, eu queria conversar com a senhora. Aí ela perguntou o que era, porque ela não conhecia muito ele era novo na comunidade, e ele começou a dizer, olha, eu vim falar com a senhora porque ontem eu ia matar a senhora e não matei. Ela se assustou, deu um passo para trás, mas o que foi? Não me pagaram para matar a senhora. E quem me pagou foi um cara chamado Zeca Diabo, já morreu, esse é o apelido dele, um nome bem sugestivo. Ele já morreu agora, faz mais ou menos uns 6 anos. Essa pessoa me pagou para matar a senhora. E eu estava ali atrás daquela vala quando a senhora estava aqui no campo de futebol. E a senhora estava aqui, eu peguei a minha espingarda, eu apontei para a senhora. E quando eu apontei para a senhora, eu ouvi um barulho no mato muito estranho. E eu olhei para o lado e não consegui achar nada, me assustei e saí correndo. Eu nunca perdi ninguém, mas eu não consegui atirar na senhora. E ela falou, eu sei por que você não atirou. Porque Deus não quis. Porque Deus me protegeu. Porque Deus é o meu vigia. Deus é a minha segurança. E ela evangelizou aquele rapaz. Eu acho que a gente precisa talvez pensar em resgatar essa dimensão de um Deus que está ao nosso lado. Quando a palavra diz que eu jamais te abandonarei, eu nunca te deixarei. Um Deus presente, que não é um Deus que fica aqui nesse culto, nas paredes, não é um Deus que quando você sai da igreja você pendura no cabide para a semana que vem pegar. É um Deus que se preocupa de seguir os teus passos e conhecer os teus caminhos. E que tem todo o prazer de zelar pela minha e pela sua vida. Eu acho que esse é um resgate que, como pais, nós deveríamos fazer. O nosso cuidado de crer que Deus cuida da nossa família. Mas o texto continua dizendo que é inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado. Você não sabe que Ele gosta de dar descanso a quem ama? É interessante, tem um livro que o nome dele é Deus Trabalha no Turno da Noite. Eu não sei se foi o pastor Rafael que falou quando nós tivemos a vigília de oração, ou alguém, eu ouvi esse comentário. Que é interessante que quando você vai pensar no nosso dia, né, nas nossas horas, o dia começa a que hora, gente? Vamos lá, essa é a parte dos universitários. Você fala para mostrar que não está dormindo. Que horas começa o dia? 12:00. Justamente no tempo que nós estamos dormindo. O dia já começa quando eu e você ainda estamos dormindo. E Deus já está trabalhando. Quando o nosso dia começa, Deus já começou há muito tempo. Aliás, que Ele já começou desde a eternidade. A obra dele é o alfa e o ômega. Ele vem trabalhando na sua história. E Ele, pela sua graça, se manifesta e nos dá o prazer de falar, filho, descansa nele. O pastor Paulo que conta aquelas piadinhas, né? Vou usar as piadinhas dele, ele diz que tinha um judeu que tinha uma dívida muito grande. Essa piadinha é velha, você ri para me ajudar, tá? Tinha um judeu que tinha uma dívida muito grande, ele estava na cama, inquieto, tal, e a mulher, Salim, o que aconteceu? Não, porque eu estou devendo, tal, e amanhã eu tenho que pagar. E como a mulher tem essa sabedoria, essa sacada,
ela pegou o telefone e falou, eu vou ligar para ele. Aí ligou para o credor e falou, escuta, o Salim está devendo um dinheiro para você que tem que pagar amanhã, né? Ele tem que pagar amanhã. Então é o seguinte, ele não vai pagar porque ele não tem dinheiro. Desligou. Aí virou para o marido e falou, agora você dorme, porque quem vai ficar sem sono é ele. Descansa. Não é para ficar devendo para os outros, gente. Você paga o irmão, tá? Se você está devendo, paga o irmão. Mas é interessante porque nós ficamos ansiosos e essa é uma coisa que me inquieta muito. Muitas vezes eu sou ansioso. Eu perco o sono, fico virando na cama, acordo pensando o que vai acontecer. Mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse falado, se eu não tivesse falado, e isso não resolve absolutamente nada. Nada. Fico me preocupando, me ocupando antes de coisas que eu não tenho certeza. Eu não sei como vão acontecer. Às vezes eu uso esse período de descansar para inventar trabalho. E eu conheço pessoas que acabam fazendo isso na sua própria vida, achando que dessa forma vão conseguir mais dinheiro, vão conseguir mais segurança, vão conseguir mais estabilidade. E isso não é verdade. Nós precisamos trabalhar muito quando nos é correto trabalhar. Agora é necessário que você tenha o seu descanso, que você descanse com a família. Hoje nós temos uma geração de crianças estressadas. Sabe por quê? Porque ela não consegue saber o horário do pai. Porque o pai entra, daqui a pouco sai para trabalhar de novo, daqui a pouco volta, troca de roupa, vai estudar, e a criança fica assim, meu Deus do céu, meu pai está indo ou está voltando? Sai de costa para ninguém saber. Nós somos pessoas que estamos muito agitadas. E nós achamos que isso é bom. Nós achamos que isso vai trazer algum resultado. E esse homem, já na sua sabedoria, vai dizendo, é inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar como um alucinado. Ou seja, alguém que não tem lucidez, alguém louco, alguém desesperado, alguém alucinado. É loucura. Eu vejo alguns homens, pais de família, alguns períodos, o tempo de trabalho, o tempo que ele gasta com o trabalho, achando que isso vai trazer segurança. No final, o dinheiro do trabalho dele, ele vai lá e compra um tênis que pisca. Ou compra um celular novo. Passou o mês todo trabalhando que nem um louco, tirou o tempo da família, melhor, roubou o tempo da família. E isso não vai trazer proveito absolutamente nenhum. Porque não são essas coisas que satisfazem o coração da nossa família, dos nossos filhos. Você não sabe que ele gosta de dar descanso a quem ama? Eu acho interessante porque Jesus faz isso com seus discípulos e no meio de tantas coisas para fazer, tanta gente para curar, Jesus ele só tinha que preparar o reino de Deus. Ele só tinha que preparar a salvação de toda a humanidade. Então ele podia dizer assim, Pai, eu estou descendo e não vou nem dormir. São 3 anos assim, direto. E quando a gente olha o texto de Lucas e quantas vezes Jesus se retira para orar, para ter o seu tempo. Quando ele olha para os discípulos, ele percebe o cansaço dos seus discípulos e ele fala, vão na frente, vão descansar, vão ter o seu tempo de descanso. Vão colocar a sua mente, o seu coração e o seu corpo em condições. Mas nós vivemos uma vida que hoje você tem que cada vez correr mais. Cada vez correr mais. Desesperadamente atrás do trabalho. E nem percebe as coisas que vão ficando pelo caminho. Que proveito tem? Que proveito tem tentar construir tanto, tentar vigiar do jeito que o homem vigia e tentar gastar o tempo com tanto trabalho? Porque essas coisas, às vezes, vão tirando o tempo de aproveitar algumas coisas que Deus também nos dá. Quando no versículo 3 vai dizendo, não vê
que os filhos são os melhores presentes do Eterno? Que o fruto do ventre é o seu generoso legado? Gente, me dói no coração quando eu vejo alguns casais jovens dizendo que não tem tempo para ter filho, gente. É bom demais. À noite você fica à vontade. Esse texto está falando que a coisa mais preciosa que Deus nos dá, a construção Ele faz. Vigiar, Ele cuida. Durante a noite você descansa porque Ele está cuidando. Agora, entenda que a coisa mais importante para um homem e para uma mulher de Deus são os seus filhos. Não vê que os filhos são os melhores presentes do Eterno, que o fruto do ventre é o generoso legado que você tem que ter. E hoje nós temos uma geração, uma sociedade anti-filhos. Pessoas que estão nos falando que você deve estudar estudar o máximo possível, trabalhar o máximo possível, adquirir o máximo possível, ter amigos o máximo possível. E amigos são bons, mas ter filhos deixou de ser um valor. Deixou de ser algo que se espera, que se deseja. E é interessante que nesse contexto de Salomão, ter filhos também tinha um contexto social. Tinha um contexto relacional. Porque o texto vai falando, como flechas de um guerreiro são os filhos em uma juventude cheia de vigor. Aí outra coisa, né? Gente, casais deixando para ter filho aos 35, 40, começa cedo, querido. Começa cedo. Não perde tempo, não, é bom demais. Não vai atrás desse negócio de trabalhar, não. Para de trabalhar e vai ter que fazer filho, que é muito melhor. É bom esse negócio. Não vai atrás dessa conversa fiada, esse negócio de ficar lendo livro é bom. Vai estar com a sua mulher, é bom demais. Não vê que os filhos são os melhores presentes do Eterno, que o fruto do ventre é o seu generoso legado? Como flechas de um guerreiro são os filhos de uma juventude cheia de vigor. Vocês, pais, são abençoados demais quando têm muitos filhos. Seus inimigos não terão chance contra vocês. Serão varridos imediatamente da sua porta. É interessante que, quando nesse contexto aqui, quando havia os julgamentos nas cidades nesse tempo eram julgamentos que aconteciam nas portas das cidades. Porque não poucas vezes, depois do julgamento, a pessoa era expulsa da cidade. Ela era expulsa. Existiam algumas cidades que se chamavam cidades refúgios. Então, quando você passava por uma condenação, você tinha que sair da cidade e você tinha que sair para esses lugares e fugir antes que alguém te matasse. Israel tinha essas proteções. Um dia eu gostaria de compartilhar com a igreja essa misericórdia de Deus nesse processo. Mas as pessoas eram trazidas para a porta como esse lugar público, onde as pessoas transitavam para que todos vissem o julgamento, para que aquilo servisse de exemplo para as pessoas. E esse pai, não se sabe por que causa, ele pode ser levado para essa porta, para ser julgado diante dos seus inimigos. E o mais interessante desse texto é que quando essa pessoa, esse pai, é levado para essa porta para ser julgado, os seus muitos filhos vêm em defesa dele. É isso que o texto está falando. Quando ele diz, vocês, pais, são abençoados demais quando têm muitos filhos. Seus inimigos não terão chance contra você. Serão varridos imediatamente da sua porta, porque os seus filhos vêm em sua defesa. Os seus filhos são o testemunho de Deus a respeito da sua vida. Eu fico olhando para as minhas filhas, eu gosto de compartilhar isso, eu fico pensando quando eu tiver a idade da dona Zozô, né? Se Deus me abençoar, chegar nessa idade, que eu olhar para trás e eu puder dizer, Senhor, o que eu tenho para entregar são as minhas filhas que viram de mim um testemunho de alguém que confiou no Senhor na construção. Que os meus filhos sabem que o Senhor é que é o segurança da minha vida. E que os meus filhos aprenderam comigo a descansar no Senhor. E que os meus filhos sejam o testemunho da tua obra na minha vida. E que quando for necessário, quando alguém for me inquirir, quando alguém for querer me condenar, eu possa chamar os meus filhos como testemunho da vida que eu tive. Quando eu não puder me defender,
que os meus filhos venham me defender. E isso fica um ensino para uma geração que não cuida mais dos seus pais, que não tem preocupações mais com seus pais. Hoje nós temos outras facilidades, mas é interessante que nesse contexto havia uma questão social também, que os pais tinham muitos filhos, porque na cabeça deles, quando chegasse na idade, que eles não pudessem mais trabalhar, que eles não tivessem mais saúde, os seus filhos iam cuidar dele. Hoje eu vejo uma geração de filhos que tomam as suas decisões e vão pelo mundo afora e não têm a menor preocupação de como será a vida dos seus pais. Ah, como é que estão seus pais? Estão bem. Mas faz tempo que ele não sabe se está bem. Faz tempo que ele não ligou para saber se está bem. Estar bem é estar vivo. Se não morreu, se morreu está mal. Se está vivo está bem, não se sabe como. Estar vivo é o suficiente. Uma geração que está desaprendendo a amar a sua descendência. Eu acho interessante esse texto e que a gente pudesse receber esse conselho desse que teve uma série de problemas com a sua família, de que existem coisas que Deus deseja de mim e de você como pais, e desejam de mim e de você como filhos. Quem é que está construindo? Você ou Deus? Onde está a sua segurança e a minha? Em você ou em Deus? Onde é que está o seu descanso? Em você ou em Deus? Onde estão seus filhos? Onde estão seus filhos? E os seus filhos são filhos que podem lhe socorrer quando você precisar? Na condição de filhos, nós todos aqui nós nos incluímos, né? Todos aqui são filhos, alguns já têm os seus pais falecidos, mas outros não, têm os seus pais vivos. Saibam, queridos, que na dimensão de Deus, nós somos os zeladores dos nossos pais. Os nossos pais são a nossa responsabilidade. Jovens, adolescentes que estão sentados por aqui, vocês deviam ter nos seus planos, na definição dos seus projetos de vida, como vocês vão cuidar dos seus pais quando eles precisarem, quando eles necessitarem. Eu digo isso porque eu olho e converso e vejo uma geração que está tão preocupada com as suas coisas, a geração do eu. Eu preciso, eu tenho, eu conquisto, eu mereço. Onde nem os próprios pais cabem mais. Então, quando a gente olha para a vida desse homem, e esse homem que teve as suas lutas, as suas dificuldades, ele não fez essa referência, mas eu creio que a gente pode encerrar aqui e lembrar de textos da palavra e de músicas que nós cantamos que dizem: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele é a minha vida e a sua vida. Porque dele, por ele e para ele é a minha existência e a sua existência. Nós temos ouvido muita coisa lá fora a respeito de família, a respeito de relacionamento, a respeito de valores. Mas eu acho que nós não podemos parar de pregar a respeito disso. E eu queria que o seu coração e o seu ouvido não ficasse enfadado. Puxa, de novo pregando sobre família? Não só pregando. Eu queria que a gente saísse cantando. Que a gente saísse louvando. Trazendo continuamente esses princípios de Deus. Para que esses princípios de Deus nos protegessem de todo o mal. A palavra, ela serve para nos proteger. E para nos ensinar no caminho do Senhor. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Eu sei que nesses últimos domingos, nós temos feito isso aqui na igreja, e nós temos aberto espaço para orar por famílias, e eu não tenho nenhuma preocupação de ser repetitivo,
Porque se a palavra insiste tanto em falar que nós devemos cuidar das nossas famílias, eu acho que nós devemos ter a mesma porção de alegria e de preocupação de orar pelas nossas famílias. E sempre pode ter alguma família aqui que precise de oração, desse toque de Deus. Não por minha causa, mas porque Deus é esse Deus que cuida mesmo, Ele tem prazer nisso. Talvez não seja um problema muito sério que você está vivendo, mas é interessante que as grandes confusões que nós nos metemos nunca são grandes problemas, mas uma sequência de pequenos problemas. Coisas que você não percebe que vai acontecendo aos poucos, um comportamento diferente que te chamou a atenção a respeito do teu esposo ou da tua esposa, um comportamento diferente que aquilo bateu uma pulga atrás da orelha a respeito do filho. Então ele não precisa ser preso. Você precisa vigiar e cuidar dele o tempo todo. Então eu não tenho preocupação se você não quiser vir aqui à frente. Isso é uma decisão que você conhece a sua família. Mas nós como igreja sabemos que nós podemos interceder por famílias. E que Deus nos chamou para isso. Então eu queria, enquanto o grupo de louvor nos dirige num cântico, eu preciso aprender a dimensão de orar sempre pela minha família. Esse pessoalmente é um tipo de oração que eu não posso ficar sentado. Mas você tem liberdade, eu queria te chamar aqui à frente. O pessoal do mezanino tem a liberdade, nosso tempo está tranquilo, de você descer aqui e nós colocarmos diante de Deus essas reflexões que nós fizemos. Talvez você esteja trabalhando demais. Talvez você esteja sem colocar sua confiança no Senhor. Talvez você esteja dormindo pouco e queimando o seu dia quando você devia descansar na presença de Deus. Talvez você ter filhos e constituir a sua família não seja mais uma preocupação sua. Eu quero dizer que essas coisas fazem parte da preocupação de Deus. Então você com toda a liberdade pode vir devagar, ficar aqui. Depois eu queria orar com você. Mas que você entendesse que Deus dá um valor todo especial para as nossas famílias. Vamos celebrar o Senhor com esse cântico? Queria convidar você para ficar de pé, para facilitar a saída, se você quiser vir para cá. E nós vamos ter um tempo de interceder pelas nossas famílias. Quero consagrar meu lar a ti, nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu vivi na casa de Deus fazer. Eu minha casa de Deus fazer. Eu minha casa de Deus fazer. Com alegria. Eu vivi na casa de Deus fazer. Eu minha casa de Deus fazer. Eu minha casa de Deus fazer. Com alegria. Amém. Queria pedir que você chegasse um pouquinho mais à frente aqui, por favor. Chega mais perto aqui. Joia.
Pode vir aqui, ocupa o espaço aqui. Eu queria pedir e abrir essa oportunidade para você que é um membro mais maduro da nossa igreja, alguém que crê que você pode abençoar. Que você estivesse junto aqui, nós temos várias pessoas. Vem aqui, pega uma pessoa para orar por ela e assume um compromisso de oração pela família dela essa semana. Eu queria orar, mas eu creio que nós podemos, como igreja, revestir essas pessoas do cuidado de Deus. Então sai do teu banco, nós temos gente madura aqui da igreja, gente que tem uma caminhada de fé com a sua família. Aqui, ó, tem algumas pessoas aqui. Vem para cá, agarra uma pessoa, pega o ombro dela e vamos orar juntos, pedindo que Deus abençoe e assuma um compromisso de oração com ela essa semana pela sua família. Amém? Tem mais algumas pessoas aqui, gente, está faltando gente de oração aqui, ó. Os intercessores, vem cá, entra aqui, como diz o Mauro, nosso santo barulho, né? Entra aqui, tem gente aqui na frente. Aqui, Guto, vem para cá, tem gente aqui, ó. Amém. Marco, passa o banco aí, Marco. Marco Rocha, passa o banco aqui, dá uma mão aqui na frente. Ah, você já está aí? Joia. Tem mais alguém aí? Ok. Vamos ter um tempo de oração. Você que está no banco, você está tranquilo, eu queria que você estendesse as suas mãos e que você abençoasse essas famílias. Que você entendesse que não é um poder que há em você, mas nós cremos no poder do Espírito Santo, que habita no meio da igreja. E onde estiverem 2 ou 3 seu nome, ali Ele está aqui no nosso meio. E que você possa abençoar essas famílias. Amado Deus, eu quero te agradecer por esse tempo. Eu quero te agradecer por esses intercessores. A Espírito Santo de Deus ministra no nosso coração. Ministra o cuidado do Senhor. Fala através desses homens e mulheres. Amado Deus, nós queremos colocar as nossas famílias diante do Senhor. Nós cremos na Tua presença, Deus. Espírito Santo de Deus, nos ensina a caminhar segundo a Tua vontade. Nos ensina, amado Deus, a termos sabedoria, essa sabedoria do Senhor, essa sabedoria que vem dos altos. Senhor, nos ajuda a cuidar dos nossos filhos, a sermos agentes de bênção para os nossos filhos. Da mesma forma, Pai, nos ensina a ser cuidadores dos nossos pais. Nos dá um coração, amado Deus, de que possam honrar aqueles que cuidaram de nós. Nós queremos consagrar, amado Deus, esse tempo em nome de Jesus. Amém. Continua orando enquanto a gente vai louvando ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar. Quero consagrar meu lar a Ti, todos no futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. A Deus, a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Nesse tempo de celebração, enquanto você já retorna, aproveitar para a gente também dar alguns avisos importantes. Nós temos um vídeo para passar
mas eu queria chamar aqui alguém que me prometeu que vai usar só 1 minuto. Acredite se quiser. Gente, eu quero fazer 2 propagandas. Como a gente está falando sobre família, cadê a Núbia que eu tinha visto? Convidada para vir para a igreja, né? Pela amiguinha da escola. E hoje, a mãe e ela estão vindo à igreja. E eu acho que é sonho teu que toda a tua família venha para a casa do Senhor, amém? Ela foi usada por uma criança. E olha só, a gente está fazendo um musical que se chama Quem é Jesus? E a gente está falando para as crianças, falando sobre o que? Vocês também ouviram? Todo mundo sabe sobre o que era. Criança o quê? Não existe esperança. Ontem, dia 31 de agosto, o último sábado do mês, também tem as crianças com câncer, louvável. Mas nós queremos alcançar o coração das crianças. Então, e a gente tem prova disso, para a casa de Deus. Então, a gente está fazendo esse musical, se chama Quem é Jesus? Vai acontecer, estamos incentivando as crianças a convidar os amigos da escola. E porque criança, gente, ela convida sem nenhuma vergonha. Criança convida sem nenhum problema. A gente tem, né, aquele receio, vão lá na minha igreja. Mas criança não tem problema. E adulto também. Se a gente falar assim, vai ter um musical lá na igreja